Muito bem, gente. Hoje é dia de ir lá para a alta cúpula. Vamos lá para o Monte Olimpo, né? Falar sobre STJ e STF. Vamos lá para Brasília. Falar sobre os dois recursos aí que a gente ouve falar bastante, né? Que é o recurso extraordinário e o recurso especial. O recurso extraordinário sempre dirigido ao STF, o recurso especial ao STJ. Então, nosso objetivo aqui hoje é saber quando que cabe cada um desses recursos, né? Marcadamente aqui na área criminal. Vamos lembrar que esses recursos também existem em outras áreas do direito, né? Mas claro que aqui para nós o que interessa é a área criminal, né? Quando que esses recursos vão ser cabíveis, como que vai funcionar, tá bom? Então vamos começar falando sobre recurso extraordinário. Recurso extraordinário previsto aqui pelo artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal. E quando que vai ser cabível esse recurso, gente? Lembrando que o recurso extraordinário é para o STF, e o STF é o guardião da Constituição Federal, né? Ele que, em última instância, aí, analisa questões constitucionais, né? Então a gente vai mandar esse recurso extraordinário para o STF quando a gente tiver aqui alguma decisão que pode eventualmente estar violando a Constituição Federal. Essa que é a ideia, né? Então quando eu tenho uma decisão que eventualmente, né, viola a Constituição Federal, coloca em risco aí alguma garantia, né, alguma regra constitucional, o que é cabível é recurso extraordinário. E isso, obviamente, como eu falei, pode acontecer tanto aqui no direito penal, como também em outras áreas do direito, né? Nada impede que a gente tenha aí outras decisões, né, na área civil, trabalhista, que violem a Constituição Federal, mas daí não vai ser o nosso objeto de estudo aqui hoje, né? Até mesmo porque não entendo muito dessas outras áreas secundárias, pré-jurídicas, né? Então, nosso negócio aqui é penal, como vocês sabem, tá? Muito bem. Então, gente, vamos dar uma olhadinha aqui nos pressupostos, né? Então, o que existe aqui por trás desse recurso extraordinário? Então, a primeira coisa, né, eu preciso aqui que exista uma decisão judicial, tá? Então, isso é muito importante. Então, alguém tem que ter decidido alguma coisa, né? E essa decisão, em tese, tem que afrontar ou pode eventualmente violar a Constituição Federal, alguma garantia constitucional, né? Alguma coisa nesse sentido que tem que aparecer aqui para que a gente tenha o cabimento desse recurso extraordinário, tá bom? Essa questão constitucional, né, por força das modificações que tiveram, vejo vocês, no Código de Processo Civil, né, ele acabou nos influenciando aqui no penal, ela precisa ser demonstrada, né, quem recorre, o recorrente precisa demonstrar que existe uma repercussão geral dessa matéria constitucional. Tá? Então o que vai ser isso, né, basicamente? Que ela precisa ter relevância e precisa ter transcendência, ou seja, né, que extrapola, vai além das partes envolvidas naquele processo concreto. Tá? Então precisa ter repercussão geral para que o recurso seja conhecido, né? Lembrando que no recurso especial para o STJ não tem essa exigência. A gente vai falar sobre recurso especial daqui a pouquinho ainda hoje. Vocês vão ver que lá não tem essa regra, tá? E precisa aqui também, muito importante, né, para que seja possível o recurso extraordinário, o pré-questionamento. Então, gente, vejam, qual que é a ideia, né? Nós não queremos, vamos evitar ao máximo, que as coisas cheguem lá nos tribunais superiores, né? Cheguem lá em Brasília. Então os tribunais superiores existem, eles são muito importantes, mas para quando for algo, né, que efetivamente justifique a intervenção deles. Vocês imaginam que verdadeiro inferno seria, e muitas vezes isso acontece na prática, se tudo chegasse lá, né? Então vocês pegam só que o estado de São Paulo, já temos aí milhares de processos, né, que vão ter primeira instância, segunda instância, e aí vão chegar lá no STJ, depois no STF. Não vai ter fim, né? Os ministros não vão dar conta. Então não é para chegar tudo lá, né? A ideia é dar uma peneirada. Por isso que precisa ter essa repercussão geral, que eu falei para vocês agora há pouco, e também por isso que precisa ter esse pré-questionamento. Ou seja, eu não posso chegar e cavar lá um recurso extraordinário simplesmente porque eu não gostei da decisão do desembargador. Tá? Então, eu estou aí no julgamento de uma apelação, por exemplo, está sendo julgado aqui pelo TJ de São Paulo, ele deu uma decisão que eu não gostei e eu resolvo falar, olha, então isso aqui é inconstitucional. Não, né? Essa questão constitucional, ela tem que ter sido tratada em algum momento ao longo do processo. Porque se chegou lá até o TJ, né, até o acórdão, e ninguém falou nada de Constituição Federal, então, portanto, não cabe discussão, né? Você não tem aqui questão constitucional. Não há por que nós falarmos em recurso extraordinário, tá? Então isso que é o pré-questionamento, né? É durante o processo, em algum momento, ter sido ventilada essa questão constitucional. É fundamental que nós tenhamos isso. Se essa questão constitucional não foi efetivamente ventilada, não cabe esse recurso, tá? Inclusive,
é aquilo que diz a súmula 282 do STF, né? Ela vai dizer exatamente isso, ó. É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida a questão federal suscitada, tá? Na mesma linha, a súmula 356 do STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram postos embargos regulatórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário por faltar o requisito do pré-questionamento. Então, isso é muito importante, você tem esse pré-questionamento, né, essa discussão anterior daquela questão. É para evitar que eu fique levando tudo para o STF. Né? Então, qualquer coisa eu vou lá e invento, mas isso aqui é inconstitucional, vai contra o artigo XPTO, a bolacha com biscoito, da Constituição Federal e pronto. Não, tem que ter surgido isso em algum momento. Né? Em algum momento tem que ter aparecido essa questão constitucional. Muito importante isso. Hipótese de cabimento. É fácil. Primeiro, decisão que é contrária a dispositivo da Constituição Federal. Tá? Então, obviamente, né? Então, vou dar um exemplo bem exagerado para ficar fácil de entender. O juiz vai lá e condena alguém em tempos de paz à pena de morte. Isso, gente, obviamente, não pode. É algo que é inconstitucional. Pena de morte aqui no Brasil é só em tempos de guerra. Vocês já ouviram falar bastante nisso, né? Então, aí cabe o recurso extraordinário aqui nesse caso, tá? O que é interessante que vocês observem, né? Que essa ofensa tem que ser direta. E tem de novo súmula, né? O que nós mais temos hoje em dia é súmula, né? Súmula 636, que ela vai dizer assim, ó, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Ou seja, não estamos discutindo aqui interpretação de normas, a gente está discutindo uma decisão que efetivamente se coloca contra uma norma, que ela está indo contra alguma decisão. Aí você vai ter essa possibilidade aqui, tá? Depois, na mesma linha, as duas outras hipóteses, né? Decisão que declara inconstitucionalidade de tratado ou lei federal e decisão que julga válida lei ou ato de governo local que contraria a Constituição Federal. Essa última hipótese não é tão comum na esfera criminal, né? Porque como a gente não costuma ter muita legislação criminal aí estadual, né, ou municipal, então dificilmente isso vai aparecer. Aqui para nós, normalmente, né, decisão contrária ao dispositivo da Constituição ou quando tem aqui alguma decisão que declara a inconstitucionalidade, né, de tratado ou lei federal, tá? Esse recurso, ele tem em princípio, gente, muito cuidado, apenas efeito devolutivo, tá? Ou seja, né, ele não vai ter efeito suspensivo, não vai gerar nada além do reexame daquela discussão. Mas aí temos que tomar cuidado, porque de novo, tá aqui o Código de Processo Civil criando um problema para nós, né? Então não tinha essa discussão antes, mas com o novo Código de Processo Civil, né? Então essa aqui é uma das poucas aulas que eu tenho que falar sobre o CPC, né, Código de Processo Civil, a gente tem aí algumas novidades, né? Então cuidado, gente, ó, dê uma olhadinha lá, artigo 1040, inciso 2 e 1041, caput, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. O que vai dizer isso aí? Que esse recurso aqui, ele pode ter efeito regressivo. Efeito regressivo é aquela possibilidade que vocês conhecem do juízo de retratação, né? Então o juiz pode se retratar da decisão que deu, tá? Então isso é um efeito que não é tão comum, a gente vai ter alguns recursos, lá vimos o recurso interdistrito, é assim, né? Então cuidado, o recurso extraordinário e também o recurso especial, que a gente vai ver na sequência, mesma coisa, pode ter esse efeito regressivo. Mas quando isso vai acontecer? Quando eu tenho aquela situação, que é trazida aqui pelo Código de Processo Civil, de múltiplos recursos repetitivos em relação à mesma controvérsia. Ou em outras palavras, está chovendo recurso, está todo mundo falando mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, está acontecendo alguma coisa lá. Então, quando é assim, né? Qual que é o procedimento previsto aqui pelo Código de Processo Civil? O tribunal vai escolher 2 ou mais recursos, vai processar esses recursos, vai mandar lá para o STF, né, para serem processados, e os outros vão ficar esperando. Porque aí se o STF modificar a decisão, né, como tem muitos outros recursos, todos muito parecidos, então aí o tribunal de origem vai ter essa possibilidade. Ele vai ter a possibilidade de fazer esse efeito regressivo, de fazer esse juízo de retratação, tá? Porque, como já mudou lá, né, então às vezes já é mais fácil, já conserta aqui, né, surge essa possibilidade aqui nesse caso, tá? Então, não é sempre, né, não é 100% dos casos que a gente vai ter esse juízo de retratação, mas é importante que vocês saibam que ele é possível. Eventualmente teremos aqui a possibilidade do juízo de retratação, sim, né? E ele vai acontecer quando tem aí muitos processos, né, todos muito parecidos. Então aí, para facilitar, justamente a ideia de novo é evitar que fique chegando tudo lá em Brasília, né, que vá tudo lá para o STF.
Então a gente vai ter aqui essa possibilidade do juízo de retratação, tá? Isso vai ser plenamente possível aqui. Depois, procedimento, para encerrar esse assunto aqui do recurso extraordinário. Procedimento, 15 dias para interposição na Secretaria do STF. Cuidado, coloquei em negrito para vocês na apresentação, juntamente com as razões, tá? Então, vocês sabem que em processo penal é muito comum a gente ter interposição de razão, né? Aliás, interposição do recurso e juntada de razões em momentos diferentes. Aqui é tudo junto, cuidado. Depois você tem as contrarrazões, tá? Tem o juízo de admissibilidade. Cuidado, que temos mudança aqui também, né? Então nós temos o artigo 1042 do Código de Processo Civil. Quando o recurso não é admitido, né? Quando tem esse caso de inadmissão, o recurso que cabe aqui é agravo, tá, gente? Cuidado, porque anteriormente era carta testemunhável, né? O recurso que cabia. Agora é o agravo por conta desse artigo 1042 do Código de Processo Civil. E depois temos o julgamento, tá bom? É isso, gente. Sobre recurso extraordinário, isso que eu tinha para falar para vocês. Não percam, na sequência, a gente vai conversar sobre o recurso especial, né, que vai ser interposto lá no STJ. Até já!